This is me, July 29th, 2008, covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that. Em 29 de julho de 2008, uma mãe de 2 filhos chamada Susan Powell gravou um vídeo onde documentou os bens em sua casa em Utah, apenas para o caso de, em suas próprias palavras, algo acontecer com ela. O vídeo foi feito sob conselho de seu advogado, que temia que o marido de Susan, Josh, pudesse tentar vender alguns de seus bens mais caros. Nos anos anteriores à gravação do vídeo, o casamento do casal estava sob muita tensão, e durante a gravação, Susan deixou transparecer que as coisas não estavam nada pacíficas entre ela e Josh nos últimos anos. Embora Susan estivesse vendo um advogado de divórcio para avaliar a possibilidade de deixar o marido, eles ainda viviam juntos em 2009, quase 1 ano e meio após a gravação do vídeo. Na manhã de 6 de dezembro daquele ano, Susan foi à igreja com seus 2 filhos, após o que uma vizinha foi visitá-la, saindo de sua casa por volta das 17 horas. Naquela noite, Josh supostamente levou os 2 filhos do casal, Charlie e Braden Powell, em uma viagem de acampamento no meio da noite em condições de nevasca para um acampamento na Pony Express Trail. Segundo Josh, Susan ficou em casa porque estava cansada. A história conta que no dia seguinte, a família e os amigos de Susan relataram seu desaparecimento quando seus 2 filhos não foram deixados na creche. Quando Josh voltou da suposta viagem de acampamento com seus filhos, disse que, quando saiu na noite anterior, sua esposa estava dormindo pacificamente em casa e que não tinha ideia do que poderia ter acontecido com ela. Após vasculharem a casa do casal em Utah, a polícia não encontrou sinais de crime, mas as coisas continuaram a ficar mais estranhas à medida que a investigação prosseguia. Dentro da caixa de segurança de Susan, no banco onde trabalhava, a polícia encontrou um testamento escrito à mão em que Susan alegava que Josh havia feito um seguro de vida de $1 milhão para ela algumas semanas antes. Perturbadoramente, ela também escreveu: "Se eu morrer, pode não ser um acidente." Cerca de 10 dias após seu desaparecimento misterioso, as autoridades também descobriram que Josh havia entrado com documentos para sacar dinheiro de uma conta de aposentadoria e foi oficialmente declarado pessoa de interesse no caso. Suspeitamente, a família e os amigos de Susan relataram que durante os esforços de busca, Josh nunca parecia mostrar um interesse genuíno em encontrar sua esposa. Mas, apesar das evidências acumuladas contra ele, Josh Powell nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento de sua esposa. Durante a investigação, a polícia interrogou os 2 filhos do casal, mas era difícil obter qualquer informação deles por conta da idade. Embora mencionassem que Josh havia levado Susan com eles na viagem de acampamento na noite do desaparecimento, também faziam afirmações absurdas, incluindo alegações de que chegaram ao acampamento de avião. Isso tornava impossível usar suas declarações como prova de que Josh era responsável pelo desaparecimento da esposa. Pouco depois, Josh e seus 2 filhos se mudaram de volta para o estado natal deles, Washington. Mas as autoridades logo determinaram que não era seguro para Braden e Charlie viverem com o pai no meio da investigação, e Josh perdeu a custódia dos meninos. É aqui que as coisas ficam extremamente perturbadoras. Em 5 de fevereiro de 2012, mais de 2 anos após o desaparecimento de Susan, um assistente social estadual levou os 2 meninos à casa de Josh para o que deveria ser uma visita supervisionada. Imediatamente após a chegada deles, Josh trancou o assistente social fora de casa e tirou a vida de seus 2 filhos e a própria, incendiando a casa com gasolina. Se seu comportamento durante as fases iniciais da investigação era suspeito, os crimes indescritíveis que Josh cometeu naquele dia em 2012 foram uma admissão clara de culpa no caso como este. Após o trágico incidente, a polícia começou a investigar o irmão e o pai de Josh, suspeitando que sabiam mais sobre o caso do que deixavam transparecer.
Embora tivessem evidências sólidas para sugerir que Michael, o irmão de Josh, ajudara a esconder o corpo de Susan, o caso chegou a um impasse quando Michael também tirou a própria vida em 2013. Mais de uma década depois, o pai de Susan ganhou um processo contra o estado de Washington por quase 100 milhões por negligência e falha em proteger as duas crianças que deveriam estar sob custódia do estado. Grande parte dos quais ele doou para uma instituição de caridade para apoiar sobreviventes de violência doméstica. Quase 15 anos após seu desaparecimento e assassinato de seus 2 filhos, as pessoas ainda se reúnem na cidade natal de Susan, Puyallup, Washington, todos os anos para prestar homenagens e honrar sua memória. O último vídeo que Susan fez documentando seus bens recebeu muito mais atenção depois que tudo aconteceu. Com retrospectiva, o vídeo é retratado de uma forma muito mais perturbadora. Susan dizendo coisas como "estou gravando isto para o caso de algo acontecer", faz você se perguntar se ela sabia que seu marido poderia fazer algo tão horrível enquanto estava filmando. Ao longo dos anos, o pai de Susan foi alertado sobre possíveis locais onde os restos mortais de sua filha poderiam estar enterrados, incluindo minas abandonadas em Utah e outros locais isolados. Infelizmente, todas as pistas se mostraram falsos alarmes e é muito improvável que os restos mortais de Susan sejam encontrados.